Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos dar sequência ao que eu tinha parado, o assunto que eu tinha parado da última vez. Mas como sempre, eu vou indicar alguns livros que eu acho que a leitura desses livros ajuda a compreensão do tema, do que eu estou falando. E para falar sobre esse tema, na verdade eu precisei ler esses livros exatamente para poder abordar esse assunto. Então, assim, um livro muito interessante para quem quer se aprofundar no assunto, porque essa conversa que a gente tem aqui é só mesmo uma explanação muito rasa do assunto. É realmente só o beabá da coisa para que a pessoa possa minimamente entender sobre aquele assunto. Agora, o aprofundamento dele realmente requer mais estudos, uma reflexão um pouco mais profunda. O que eu faço aqui é apenas uma reflexão rasa, porque assim, se as pessoas entenderem esse assunto de uma maneira básica, fica mais fácil ela entender na sua profundidade. Não tem como você falar sobre um assunto que você não sabe a gênese dele. Então, como o nosso assunto era especificamente sobre essas teorias políticas como capitalismo, comunismo, socialismo, tem um livro que não pode deixar de ler, todos os que querem entender, como eu disse, para entender de marxismo, você tem que ler sobre Marx, sobre o que ele escreveu e sobre o próprio marxismo, senão você acaba sendo apenas uma pessoa que está replicando aquilo que o outro fala sem ter conhecimento de causa. Mas antes de falar sobre esse assunto, como eu tenho um grupo paralelo a esse canal que agora eu tenho no YouTube, é um grupo de alunos, formado por alunos da escola, que eles me pedem para fazer vídeos a respeito disso, para que eles continuem estudando e eles possam, fora da sala de aula, eles possam continuar compreendendo o assunto, porque nós não temos muito tempo para falar. Foi especificamente para esse grupo que eu comecei a fazer essas filmagens. E aí veio a ideia de realmente postar no YouTube. E agora todos eles todo esse grupo vai migrar para o YouTube, porque fica muito mais fácil. Então, eu vou falar para vocês que têm acompanhado essas primeiras aulas que eu tenho dado, essas nossas primeiras conversas, que para que eu não tenha que ficar mandando os vídeos para vocês, então entrem aí nesse canal que vocês estão assistindo, se inscrevam lá embaixo e apertem esse sininho para que vocês possam ser informados todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Dessa maneira, vocês vão estar sempre ligados no canal e sempre atualizados, ok? E não deixa de dar aquele joinha lá embaixo, lá, tá bom? Então vamos lá. Um livro muito interessante para as pessoas que querem entender sobre Marx. Esse é o beabá de tudo. Manifesto do Partido Comunista. Aqui você vai poder fazer uma leitura. É um livro bem pequeno, mas vai falar sobre essa questão quais são os ideais do Partido Comunista desde o seu começo. Né? O que eles pretendiam, quais os passos que eles dariam e toda a gênese dessa questão do Partido Comunista. Bem, um outro livro que eu vou estar indicando para vocês, que eu já fiz a leitura dele, uma leitura também rápida, uma leitura muito legal, atualizada e que ajuda também a entender um pouco do que nós vamos falar nesse assunto de hoje, nessa sequência do assunto que é sobre a questão do capitalismo e todas as suas facetas, né? Vai entrar um assunto muito atual, né? Que é corrupção. Então tem um autor chamado Marco Morel, ele escreveu um livro chamado Corrupção. Corrupção mostra a sua cara. Esse livro aqui, ele vai falar sobre alguns personagens no Brasil que fizeram história de diferentes formas. Ele vai desmistificar a questão da corrupção, né?
Porque, na verdade, as pessoas que debatem muito esse assunto, como é um assunto que a mídia tenta colocar muito como sendo o problema do Brasil fica muito claro que não é a corrupção em si. Porque na média dos outros países, né, de acordo com a corrupção que existe em todos os países, o Brasil ele não tem se destacado tanto. Na verdade, nós estamos na média. Na verdade, essa pauta da corrupção é uma maneira de que a elite ela tape nossos olhos para a verdadeira corrupção que existe, né? Que não é só aquela corrupção clássica. Eu não estou defendendo a questão da corrupção. Eu só estou dizendo que os mecanismos que eles colocam hoje como pauta para falar de corrupção é semelhante a falar sobre o ditado que chama-se boi de piranha, né? Você sacrifica uma piranha, um boi, e coloca na margem do rio para que as piranhas possam ser atraídas para lá e assim toda a boiada ela possa passar. Então a gente fala muito sobre corrupção e dá nome aos bois e tal, quando na verdade a corrupção maior, bem maior do que nós podemos imaginar, números astronômicos, elas acontecem de uma maneira totalmente camuflada, né? Ela é feita através desse capital, né? Que é o capital financeiro, que tem roubado a nação, que tem metido as mãos no nosso tesouro, na casa não dos milhões nem dos bilhões, mas dos trilhões, e que ninguém fala sobre isso. Então, essa corrupçãozinha de partidos políticos, nós vamos ver que é só uma maneira de desviar a atenção para a verdadeira corrupção, a grande corrupção que existe. Bem, mas vamos lá, sem perder muito tempo. No último vídeo, eu comecei a falar sobre a questão de que as pessoas elas não entendiam que no passo que nós estamos agora, da questão do capitalismo, no pé que nós estamos, o capitalismo ele passa por transformações. A maneira de produzir, a maneira de produção, hoje, ela é muito diferente. Então, existem alguns pontos que entram aí como palavras como meritocracia, né? Como o verdadeiro capital. E aí nós vamos ver o seguinte, eu disse que um capital hoje que está totalmente nas mãos da burguesia é o capital intelectual. Porque esse capital é o responsável pelo esse novo meio de produção, né? E aí nós vamos entender mais por quê e o que é esse capital intelectual. Por exemplo, se você não tem um centavo no seu bolso, digamos, você não tem dinheiro, você vai começar a vida a partir do zero. Você muda até de estado ou de cidade. E você não tem nada. Mas você tem o seu capital intelectual. Que eu vou dar um exemplo de um capital. Por exemplo, você é formado como dentista. Então você vai para uma outra cidade sem dinheiro, não tendo de onde começar. Através do seu capital intelectual, você começa a adquirir capital financeiro. Porque daí o seu capital intelectual é esse conhecimento que você tem. É essa sua profissão que te faz, a partir de onde você estiver, independente de onde você estiver, você começar a levantar um capital financeiro. Então, esse capital intelectual hoje é a maneira de produção. Como eu disse, a maneira de produzir do século XIX é muito diferente da de hoje. A de hoje, as coisas elas estão totalmente informatizadas, com tecnologias de diferentes formas que muda a cada dia. E nós precisamos seguir na mesma velocidade que essa tecnologia avança. E esse é o capital intelectual. De maneira que o capital intelectual hoje, estando nas mãos da burguesia, da classe média, e a elite ficando com o capital financeiro, que é o dinheiro, resta aos pobres apenas servir.
Então, os mecanismos que existem, e eu estou falando principalmente agora do Brasil, os mecanismos que existem para continuar com essa luta de classes entre pobres e ricos, hoje ela fica muito clara com essa questão da classe média usando dispositivos e mecanismos para impedir que os pobres eles possam chegar até onde a classe média está, ou impedindo com que eles adquiram esse capital intelectual. Então nós vamos ver, por exemplo, a história das universidades públicas. No Brasil diz que a educação ela é democratizada. E essa é uma grande falácia, porque não tem democracia na educação. Na verdade, nunca houve. A princípio, eles deram um pouco de espaço para que os pobres aprendessem um pouco, mas por uma questão funcional, né? Aprender a ler, aprender a escrever, aprender a matemática, mas isso em si não é o capital intelectual. Porque o capital intelectual, ele se dá na profissionalização das pessoas, né? Numa universidade e numa boa universidade, na aquisição de conhecimentos que realmente vai torná-los profissionais elitizados. Então nós vamos ver o seguinte, eu tiro pela USP. A USP foi uma faculdade criada para, em teoria, democratizar a questão do conhecimento. E nós vemos que se a USP, como mais uma das faculdades que existe no Brasil, criada para atender basicamente a classe pobre, que é a classe que não pode pagar pela educação, ela se desviou totalmente da sua função. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo da diferença que existe entre aqui no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas elas saem do ensino médio e naturalmente elas vão para alguma faculdade. De acordo com a sua pontuação ao longo do tempo, ao longo do seu ensino médio, eles saem de lá com as suas notas boas, mais ou menos e tal, e aí elas vão para alguma faculdade, seja Harvard, seja alguma faculdade elas vão, a não ser que elas não queiram. Já no Brasil é diferente. Você sai do ensino médio e suas notas elas não são levadas em consideração. Você precisa então fazer uma prova competindo com um número ridículo de pessoas por uma vaga. Dependendo da situação ou dependendo da profissão que você escolher estudar, você tem que competir com no mínimo 200 pessoas, né? Digamos que você queira fazer medicina, odontologia, ou sei lá, alguma faculdade bem mais elitizada. Você vai concorrer no mínimo com 200 pessoas. E assim, lembrando que a diferença desta corrida por essa tal meritocracia que a direita fala, é uma corrida totalmente injusta. Eu sempre digo que é como uma corrida é uma competição entre uma tartaruga e uma lebre, ou um coelho, né? A gente sabe que coelho correndo é muito rápido e uma tartaruga é a passos muito lentos. Dessa forma, é como seria os pobres tentando concorrer em conhecimento com os ricos. Entenda que os ricos, eles, há muito tempo, os filhos já não estudam em escolas públicas. Por quê? Porque o capital, porque o governo, ele precarizou a educação, e isso foi um emborrecimento programático, exatamente porque a elite ou a classe média não querem que os pobres tenham as mesmas oportunidades. E você, ou qualquer pessoa que está me assistindo, sabe muito bem que o conhecimento que você tem numa escola pública, ele não chega aos pés de uma escola particular. O filho da classe média, com 13 anos de idade, ele está falando 2 ou 3 línguas, né? Com 14 anos de idade, de acordo com a sua grade curricular da sua escola,
e na maioria delas, nas suas escolas particulares, eles realmente dão um conteúdo muito bom. Com 14 anos, essa galerinha aí, ela já leu praticamente... Até os 16, elas já leram praticamente as principais obras da biblioteca brasileira, né? Machado de Assis e por aí vai. Obras necessárias exatamente para se passar numa prova de vestibular. O filho do pobre, que não tem muito acesso a livros e o conhecimento pífio que tem nessas escolas públicas, talvez ele não leu um livro na vida. Então, o filho do rico, ou filho da classe média, com 13 anos falam 2 ou 3 línguas. O filho do pobre não consegue falar português direito. E aí, você me diga como é que uma pessoa como essa vai competir com esse outro nível de pessoas. É por isso que, dessa forma, a questão da meritocracia vira um discurso totalmente pueril. Porque na prática, realmente não é dessa forma. Nós não temos as mesmas oportunidades que os ricos têm, porque eles têm dinheiro para pagar pela educação. Eles pegam dinheiro e transformam o dinheiro em capital intelectual. E esse capital intelectual volta como capital financeiro. Então eles investem em educação nos filhos, pagam escolas caríssimas de ensino fundamental e ensino médio, para que eles, na faculdade, possam ter acesso à melhor faculdade de maneira gratuita. E aí, eles fazem isso exatamente por quê? Porque eles sabem que o filho do pobre não tem chance com eles. Já que a coisa está sobre o nível de competição, não dá para competir. Ah, mas eu conheço algumas pessoas que, mesmo sendo pobres, elas conseguiram passar numa faculdade dessa. Ok, eu também conheço. É um caso para 5.000. E esses dados, eles só mostram a grande diferença que existe entre o pobre e entre o rico. Porque eles têm acesso a conhecimentos que os pobres não têm. Porque o conhecimento é muito caro. O capital intelectual precisa de muito dinheiro para que você possa obtê-lo. E nesse ponto é onde eu quero agora passar a página para mostrar que esse é um dos mecanismos que a classe média e a elite usa para acentuar o conflito de classes. Essa luta de classes não é guerras com balas, com armas. São estratégias para manter o pobre no lugar onde eles estão e os ricos continuar no lugar onde eles estão, né? Os pobres vão estudar uma coisa muito básica para aprender a ler e escrever no máximo, para continuar servindo através de suas subprofissões, servindo a classe média. Porque daí o rico vira médico e o pobre vira enfermeiro, né? Quem vão ser os porteiros, os vigilantes, as empregadas domésticas, toda aquela classe serviçal que vai fazer esse trabalho para eles? Os pobres. É por isso que eles não querem que os pobres estudem. E é isso que Marx ele diz quando ele fala que os pobres deveriam se apropriar dos meios de produção. Hoje, Marx, quando você lê isso, ele já está mostrando que os meios de produção moderno é exatamente a aquisição de conhecimento. Porque se nós começarmos a realmente democratizar o conhecimento para todos e todos partir do mesmo ponto, realmente lá na frente vamos ter uma competição de igual para igual. E aí sim a gente vai realmente ter a certeza de que existe a questão do mérito, porque todos tiveram acesso ao mesmo conhecimento. Enquanto isso não acontecer, esse discurso de cotas para negros não é uma coisa realmente democrática, os pobres só não estudam porque eles não querem, esse discurso é um discurso de direita totalmente alienante. E aí, esses são os meios de produção.
Se os pobres começarem a estudar, é aquele velho discurso que diz: a filha da empregada, ela vai competir de igual para igual com a filha da patroa. Então aí nós vamos ver os pobres se apossando dos meios de produção. Porque na virada, na passada do bastão das próximas gerações, quem serão os novos médicos? Quem serão os novos cientistas? Quem serão os grandes empresários? Quem estudou. Os pobres, eles agora passam a ser quem está no comando. Isso é o meio de produção moderno. Então, isso é o que Marx fala sobre a questão de fazer revolução. É claro que é muito difícil fazer uma revolução a nível de sociedade, porque todos esses anos, desde... Eu estou falando de Brasil. De 500 anos para cá, essa questão de justiça sendo administrada aos pobres ou às minorias como aos negros, ela vem acontecendo, mas a passos muito lentos. E assim, eu fico muito triste quando as pessoas que não são negras, elas têm esse discurso de dizer que os negros, eles têm muito mimimi, né? Ah, mas é muito mimimi. Ah, mas esse negócio de cota é realmente uma maneira desigual. Cara, quando você fala isso, você realmente não sabe nada. Porque se você quer saber, a nossa escravidão aqui no Brasil, ela foi uma das mais cruéis do mundo. De maneira que, fazendo uma comparação, falando a respeito de abolição, nós podemos pegar dois exemplos. Nos Estados Unidos, no primeiro ano, quando foi abolido a escravidão, houve a abolição da escravidão nos Estados Unidos, todas as famílias dos negros, elas foram alforriadas, elas foram libertas, e todas saíram de lá e ganharam um pedaço de terra e uma mula para que elas tivessem um ponto de onde começar suas vidas. E isso fez toda a diferença. 2 anos depois da abolição, nos Estados Unidos, já existia escolas e universidades específicas para negros, por causa do apartheid, mas eles tinham escolas só para eles e tinham até universidades ou faculdades especificamente para negros. Então, quando você olha a história dos Estados Unidos hoje, o espaço que os negros ganharam lá foi tudo por causa dessas políticas públicas lá do passado. Isso fez a diferença. Agora, tome como exemplo a nossa escravidão aqui no Brasil. Quando os negros foram abolidos aqui no Brasil, todos foram mandados embora daquelas fazendas e não receberam nada. Receberam um pé na bunda para que eles fossem embora e foram soltos como vagabundos. E de lá para cá, as oligarquias, elas sempre trabalharam para que o negro, ou mesmo o pobre, eles permanecessem no lugarzinho deles, debaixo dos pés. Né? Então, o Marx, ele debate muito essa questão dos meios de produção como uma maneira de as pessoas elas conseguirem ganhar essa luta existente entre essas duas classes. Basicamente, esse é o ponto principal da questão da visão marxista da coisa. Então, quando você pega algumas pessoas demonizando o marxismo, quem não tem uma visão mínima, porque o que eu estou falando aqui é uma coisa muito básica, é como eu disse, estou tirando isso de um texto de 8ª série falando sobre a questão de Karl Marx. Então você vê, quem tem acompanhado essas 3 aulas, está percebendo que a coisa é diferente do que tem vendido por aí. Né? O marxismo, essa coisa do comunismo, não é como as pessoas pregam por aí, principalmente esses governantes de direita. Então, para terminar, nós vamos falar sobre uma última teoria política,